Então vamos lá, meninas. Boa noite, Vanessa. Vamos continuar. Eu tive uma ideia melhor, até para a gente não se prolongar muito além do tempo hoje, porque está um frio lascado, eu estou congelando e acredito que vocês estão de câmera fechada, porque vocês devem estar bem na caminha quentinha, e eu não julgo, né? Eu também estaria fazendo a mesma coisa. O que eu achei bacana, eu estava até conversando com outra pessoa e ela achou a ideia legal também. Eu vou marcar uma live no Instagram só para tirar dúvida, porque eu acho que é mais fácil a gente tirar dúvida depois que a gente vê o conteúdo todo, porque aí você vai ter mais argumentação, você vai ter mais questões, porque aí você vai olhar as outras feridas emocionais, vai dar dúvida, porque vocês vão ver que tem algumas coisas que são bem parecidas entre elas. Então, eu vou agendar uma para. Na verdade, acho que eu vou agendar duas. 9 horas da noite, uma na sexta-feira agora, e a próxima na sexta-feira que vem. Então, as dúvidas desta semana a gente tira na sexta, numa live ao vivo no Instagram, que aí eu já consigo ler a pergunta de todo mundo e responder todo mundo. Belezinha? Então, vamos embora. Hoje a gente vai falar sobre a ferida da rejeição. Eu adoro essa musiquinha do Sam Smith, que é desse filmezinho, não sei se vocês conhecem. Ah, eu só não lembro o nome do filme, não sei o que, dos coelhos. Porque ela me faz lembrar algumas coisas interessantes, entre elas algumas feridas emocionais. O coelhinho aí também perde a família dele. E aí eu esqueci, não me lembro, na verdade, se eu comentei com vocês ou não, que feridas emocionais, elas são, obviamente, desencadeadas em primeira mão lá na infância, mas isso não quer dizer que você não possa ser ferido na vida adulta. Ah, eu posso sofrer uma ferida emocional dessas que a gente está aprendendo na vida adulta? Pode sim. E aí é exatamente usando esse termo que eu falo assim, não deixamos de ser crianças, né? A gente só é uma criança grande, com mais entendimento, mais cognitivo e um cérebro maduro. Por isso que a gente consegue, com a maturidade, olhar para trás e compreender algumas coisas que aconteceram com relação aos nossos tutores, ok? Então, posso sofrer algum tipo de ferida na vida adulta? Pode, provavelmente você já deve estar sofrendo algumas várias na pandemia, são sequelas, inclusive, da própria pandemia, e outras que vão acontecendo no decorrer da vida, que faz parte, é normal. Eu falo que a vida precisa desses altos e baixos, precisa dessas feridas e precisa dessas cicatrizes. Você só consegue vivenciar a felicidade porque você tem como parâmetro a tristeza. Você só consegue vivenciar a alegria porque você já tem como parâmetro a falta dela. Você só consegue entender o que é abundância quando você já não teve nenhuma, ou seja, quando você já ficou no buraco. Então, a gente precisa dessas oscilações naturais da vida para a gente conseguir o quê? Viver, para a gente viver ao máximo. Eu só consigo valorizar aquilo que eu tenho quando eu perdo. Eu só consigo valorizar uma vitória quando eu perdi ou já tive um fracasso. Então, é importante vivenciar as dores, as perdas, os lutos, e aí eu não estou falando somente de luto por morte, mas estou falando por luto por término de ciclos, por encerramento de caminhadas. Então, tudo isso é importante de ser vivenciado, para que assim você depois tenha a maturidade e a experiência necessária para conseguir enxergar o quê? O lado bom das coisas e as coisas boas que acontecem também. As pessoas falam, né? Tem muita gente que fala assim, eu só vim para o mundo sofrer. Eu falo que essa é a mensagem mais absurda que eu ouço na vida, porque eu falo assim, quem seria a pessoa, ou quem seria esse Deus que faz um mundo tão bonito para punir a gente? Não faz sentido, né? Eu acho que se eu quisesse que os meus filhos fossem punidos, a primeira coisa que eu ia fazer é mandar eles para um planeta bem feio, né? E a gente mora num planeta espetacular, num planeta excelente, de uma beleza sem tamanho, incrível. Então, quando vocês acharem que vocês estão sendo punidos,
ou que as coisas ruins estão acontecendo porque você não é merecedor de nada, se lembra que você mora no planeta Terra. É o lugar mais lindo dessa galáxia. Até hoje, pelo menos, ninguém conseguiu achar um tão bonito como esse. Então, não faz o menor sentido você morar num lugar tão belo e achar que você veio para sofrer na vida. Talvez você só não saiba lidar com as frustrações que são naturais e inerentes ao ser humano. Eu falo que o bonito de estar vivo é ter esses altos e baixos, porque a gente precisa dos dois para valorizar a experiência humana. Só que se você fica somente apegado aos baixos, você nunca vai enxergar os altos. Se você fica o tempo todo apegado só na dor, você não reconhece o crescimento, você não reconhece a vida, a bonança. Por quê? Porque você só olha para aquilo que está ruim. Então, é possível organizar a minha mente, reprogramar a minha mente, para que eu tenha essa flexibilidade de olhar para as coisas ruins e também olhar para as coisas boas? Claro que sim, é totalmente reprogramável. O que não pode é você ficar só colado nas coisas ruins, tipo, só fica olhando para o que acontece de ruim. E todo dia acontece um milagre na sua frente, você não vê. No outro dia eu estava almoçando com um cliente muito depressivo, e o almoço fazia parte, inclusive, né, do processo terapêutico. Eu tinha organizado ele de propósito, porque eu queria que ele fosse ver uma outra perspectiva de vida. Então, a gente estava caminhando num trajeto até esse restaurante. Eu conheço esse trajeto, e esse trajeto tem não sei, é quase um pomar aquilo, cheio de árvores e árvores frutíferas, e tem, obviamente, muitos ninhos ali, tem várias flores impressionantes. E eu sabia que a pessoa ia ir comentando que não existe nada de especial nesse mundo, e eu ensinei, porque às vezes a gente precisa ensinar para a pessoa a contemplar o que é belo e o que é sensacional e acontece todos os dias. Então, ele conseguiu contemplar um ninho de passarinhos. E, gente, eu não sei se vocês já viram como é um ninho de passarinhos, mas é a coisa mais linda do mundo. Só aquelas cabecinhas esperando aquela mãe chegar para ser alimentado. Ou então, ver o esforço daquela mãe para manter a prole, né, satisfeita, né, que a coitada tem que fazer várias viagens para poder alimentar. Ver a beleza de uma flor que cresceu espontaneamente, sabe? Conseguir olhar, meu Deus, olha só, essa árvore dá frutos e a gente se alimenta deles. Todo dia tem mágica acontecendo no mundo. Todo dia tem coisas incríveis acontecendo no mundo. Desde o trabalho da formiguinha, que é essencial para uma porrada de coisas, até, sei lá, o resplandecer do sol. Tudo nessa vida é muito especial, é muito mágico, tudo é muito bonito. Mas se você não se colocar em nenhum momento na posição do observador, ou seja, sentar, parar, respirar e contemplar o mundo, você não vai conseguir valorizar tudo de bom que acontece. E sabe qual é o problema? É que a gente acha que toda magia, que tudo que é de bom, que tudo que é de lindo, tem que estar relacionado a mim. E não, isso se chama ego. Se você acha que toda a beleza do mundo tem que estar relacionada à sua vida, você está no ego. A gente tem que ter a humildade de se colocar na posição do observador, de observar a beleza do mundo. Ele é lindo do mesmo jeito, mesmo que não tenha nada relacionado a você. Ah, mas eu quero que a minha vida seja linda. A sua vida já é linda só pelo fato de você existir. Só que eu quero o quê? Eu quero tudo para mim. Eu quero que as coisas sejam boas o tempo todo para mim. Eu quero que todo mundo me ame o tempo todo. Eu quero que todo mundo me proporcione coisas legais. Eu quero que o mundo me ofereça só abundância. Eu só quero, 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 quero. Essa postura é o que a gente chama de identidade da criança. Você está identificado na imagem da criança, você não está na visão de um adulto. Porque a maturidade traz o quê? O efeito de contemplação.
Quando você está maduro, quando você está alinhado no seu arquétipo do adulto, você contempla. E aí é onde a gente começa o quê? A se desenvolver nessa vida adulta, que é quando eu começo a construir uma família. E aí, por exemplo, se você tiver filhos, você começa a contemplar o desenvolvimento dos seus filhos, você começa a contemplar a beleza do mundo com a sua maturidade, você começa depois, futuramente, a contemplar a beleza dos seus netos e o desenvolvimento deles. Você começa a contemplar, de fato, a vida como ela é. E é perfeita, é perfeita. Só quando você está identificado na criança que você não consegue tomar essa postura de observador. E tem algum problema então nisso, Nath? Eu percebi que eu estou identificado na criança. Não tem nenhum problema. O fato de você perceber isso já é genial. Mas se você percebe que está identificado na imagem da criança, você precisa trabalhar isso. Você precisa buscar uma terapia, você precisa talvez buscar autoconhecimento, você precisa olhar mais para si, para que aí sim você comece o quê? A se desvencilhar desse arquétipo infantil e a mergulhar num arquétipo de adulto. E começar a perceber que a sua vida faz parte de um todo. E se ela faz parte de um todo, ela faz parte da magia também, com todos os seus defeitos e com todas as suas qualidades. Não existe plenitude na vida. A plenitude da vida é ter altos e baixos. Agora, se as pessoas acham que plenitude é ter uma vida linear, só se você tiver morto. Altos e baixos nem no eletrocardiograma pode faltar, nem pode, né? Porque senão quer dizer que seu coração está parado. Então, a gente já vem programado para ter esses altos e baixos. Isso é viver. E como é que eu consigo me recompor com tantos baixos? Vamos supor que você tenha sofrido muitos baixos. Quando você passar a tomar a postura do observador. Ou seja, quando eu começar a olhar para aquilo que é belo e ser grato por cada coisinha do seu dia. E a título de curiosidade, já se fez um estudo científico, um ensaio clínico randomizado sobre gratidão, lá nos Estados Unidos. E acho que o nome do rapaz é William, ou do rapaz, né? Oh, que intimidade. O nome do doutor é Williams. Ele é um especialista em neurociência e psicologia positiva. E ele descobriu que as pessoas que têm o hábito de agradecer, e agradecer é se colocar na posição do observador, tá, gente? Todo mundo que é grato, que se sente grato pela vida, está na postura do observador. Então, agradecer, ser grato diariamente, ter o hábito da gratidão, está relacionado a 25% de aumento na felicidade da vida do indivíduo. Olha só que interessante. Você consegue aumentar 25% da sua felicidade somente praticando o ato da gratidão. E o que é o ato da gratidão? É o ato de se pôr no papel do observador. Então, quando as pessoas falam, mas eu estou sem motivos para ser grata. Seja, então, grato porque o sol nasceu. Seja grato porque hoje está um lindo dia de inverno, mesmo que a gente esteja congelando, está lindíssimo. Não sei se vocês viram a imagem de Gramado, mas está nevando lá. E é lindo, né? Não é algo comum no Brasil. Se vocês olharem, tudo está muito fofinho. Claro, tirando a parte trágica do frio, tá bom? Mas tudo está muito belo no mundo. E aí, quando você começa a observar a vida como ela é e se põe no papel da gratidão, você também começa a se responsabilizar por tudo que está dando certo e por tudo que está dando errado também. E olha que interessante, com o tempo, você começa a se tornar proativo, não só na sua vida, mas na vida do outro também. Então, eu achei hoje um dia sensacional, um dia lindo. Para mim está sendo um dia muito lindo, porque está sendo um dia atípico. Achei. Mas, ao mesmo tempo, foi um dia de me preocupar. Poxa, hoje está muito frio. Vamos separar aí uns cobertores, uma roupa, vamos separar o que tinha e vamos sair na rua para ver se alguém está precisando. E aí eu descobri que as cidades estão com um telefone de emergência, né, para quem está na rua. Bacana, vamos ter essa consciência também. Mas por que eu consigo ter esse start rápido, né?
porque simplesmente, como eu sei que eu estou feliz com a minha vida, eu quero que todos estejam. Então, automaticamente, quando você está no papel do observador, você tem uma empatia muito mais acentuada com o outro, é rápido, você percebe rápido, opa, eu estou bem, mas pessoas talvez não estejam. E aí você começa o quê? Se tornar proativo também para tentar melhorar um pouco a vida do outro. Claro, sozinho eu vou fazer milagre? Claro que não, mas pelo menos você está fazendo um pouquinho. Se todo mundo fazer um pouquinho, a gente ajuda a vida de todo mundo. Se todo mundo separou um casaquinho aí e um cobertorzinho para deixar no carro, amanhã quando você sair na rua, já vai entregando, porque vai ter um monte de gente passando muito frio. Então, compreende que vai muito além, tudo vai muito além do meu eu. O papel do observador vai muito além da minha vida. Eu estou inserida num sistema. E para quem entende de constelação familiar, vai entender o que eu estou falando quando eu falo que nós estamos envolvidos em um sistema. Se eu estou dentro de um sistema, se eu me mexo aqui, vai reverberar na próxima ponta. Ou seja, se eu estou deste lado, me movimentando, reverbera aqui no movimento e na vida de todas as pessoas envolvidas no meu sistema ou no sistema a qual estou inserido. O movimento é um coletivo, mas para que esse movimento aconteça, basta a iniciativa de um. Vocês já perceberam que todo movimento bacana que já aconteceu nesse mundo partiu da iniciativa de um? Então, quando você achar que uma andorinha não faz verão, mentira, faz sim, porque é exatamente essa andorinha que vai estimular as outras a segui-la. E aí vai fazer um mega de um verão. Entende? Então, passe a compreender que você está num coletivo. Se eu estou num coletivo, se eu estou num sistema lindo que é esse mundo, então eu estou inserida na magia. Eu estou inserida na mágica do mundo. Eu faço parte. E não tudo tem que estar relacionado a mim. Quando a pessoa está muito no próprio sofrimento, é porque ela está com muita dificuldade de entrar no papel do observador. Ok? Acho que deu para entender um pouquinho essa parte do observador. Se não der para entender, vocês me avisam, eu repito, tá bom? Então vamos lá, a gente está falando da ferida da rejeição hoje. A ferida da rejeição é parecida com a do abandono? Mais ou menos. É em alguns pontos e não é em outros. Então, o abandono, a pessoa que é abandonada, é quando o tutor dela simplesmente não quer se fazer cargo dela, ou seja, não quer cuidar dela e vai-se embora, segue adiante. Na ferida da rejeição, na verdade, o tutor tem repulsa dela, ou seja, a pessoa não quer de jeito nenhum, eu não quero, vai para longe, a pessoa quer se afastar dessa pessoa porque ela não quer estar próximo. Então, a rejeição envolve uma repulsa. Tá, a partir de quando eu posso despertar essa ferida? Do útero até o primeiro ano de vida. Lembrando que eu posso ter essa ferida, né, da rejeição na vida adulta depois, ou na adolescência? Pode. Durante toda a sua vida você pode estar susceptível a esse tipo de ferida. Porém, quando ela pode ser despertada lá no início, até 1 ano. Depressão pós-parto. Sim, a depressão pós-parto vai reverberar na criança como uma ferida de rejeição. Quando a depressão pós-parto provoca, porque nem toda depressão pós-parto provoca a rejeição da criança, tá? Tem mãe que até quer se aproximar da criança, mas ela não consegue. Agora tem outras não, tem outras que pegam repulsa da criança mesmo. Então, sim, pode acontecer essa ferida nas mães que sofrem, aliás, a partir das mães que sofrem de depressão pós-parto, tá bom? Então, esse bebê pode sentir esse peso. E também nas mamães que engravidam e não queriam engravidar. Separação com traição, depende se essa separação aconteceu enquanto a mamãe estava gestante. Então, depende. Depende. Por que que depende? Vamos supor que essa mamãe está gestante e ela descobriu uma traição. E aí, por causa dessa traição, ela não quer mais o bebê. Aí sim, vai gerar uma ferida nessa criança.
Em qual outra situação? Quando a mãe acha que foi traída porque ela ficou grávida. Existem umas coisas doidas assim. Tem mãe que acha que só porque ficou grávida, perdeu a beleza, ficou barriguda, e acha que esse foi o motivo do marido ter traído. Aí também ela pega uma rejeição da criança, pega uma raiva da criança. Existem, a maioria das vezes, se fala só da depressão pós-parto, mas existe a depressão pré-parto, que normalmente acontece durante a gestação. Também a criança pode sentir a rejeição. Então, tudo depende o que é importante você pensar. Se a criança interpretou que a mãe não me quer, se a mãe tem repulsa de mim, ela vai desenvolver essa ferida, tá bom? Então, vamos lá. Agora, se a Rosana estivesse perguntando dessa ferida na vida adulta, meu marido me traiu. Se você se sentiu rejeitada por isso, ou seja, nossa, ele me rejeitou porque, sei lá, talvez meu cabelo caiu e ele não me quis mais e me traiu por outra. Aí sim, pode despertar uma ferida de rejeição. Isso se ela entender que ela está sendo traída porque o marido está rejeitando algo dela. Ah, minha esposa engordou demais, eu tenho nojo dela agora. Aí essa esposa pode sentir rejeição, ela pode ter uma ferida de rejeição. Então, tudo depende do contexto. Pode-se sentir rejeição de várias formas, mas você tem que avaliar o contexto. Tal. Às vezes ele só traiu porque ele é safado mesmo, não soube respeitar o matrimônio. E aí não tem nada a ver com rejeição. Sempre a gente tem que pensar, a pessoa se sentiu rejeitada? Porque às vezes a pessoa confunde, tá? Às vezes ela só se sentiu o quê? Traída. E se sentir traída nem sempre é se sentir rejeitada, tá bom? Pode acontecer, mas não é uma verdade absoluta, tá bom? Sensação. A pessoa que se sente rejeitada desde a infância, ela cresce sem um sentimento a gente fala que é o senso de existir. Sabe aquela pessoa que não se sente merecedora de nada? Aquela pessoa que acha que ela está sobrando no mundo? Aquela pessoa que acha que não devia estar aqui? Olha, eu acho que eu não devia estar aqui. Eu acho que eu devia ter nascido em Marte. Eu acho que eu não sei o que eu vim fazer nesse planeta. Quando essa pessoa entra nesse colapso emocional, isso é um colapso emocional, tá, gente? Se você tiver essa sensação, você precisa de terapia, de verdade, tá? Você precisa urgente de terapia. Ninguém deve se sentir sem merecimento, ninguém deve se sentir pouco importante a ponto de não precisar fazer parte desse planeta. E ninguém deve se sentir tão pouco importante achando que está sobrando no planeta. Não, todo ser humano tem a função mega, super, ultra, extra especial aqui na Terra. Todos. Você com certeza veio para fazer diferença na vida de algo ou alguém. Sempre. Não nasce ninguém nesse planeta sem propósito. Você pode até morrer sem saber qual era o seu propósito, mas com certeza você veio com um motivo. Isso é uma certeza absoluta. Eu nunca achei, em todos esses anos atendendo gente, eu nunca achei ninguém que não veio para responder a um propósito. É que às vezes as pessoas, como elas saem muito desse papel do observador, ela não percebe a importância dela. Mas às vezes eu vejo filhos sendo assim, lições essenciais para os seus pais. Eu vejo pessoas sendo fonte de força para outras sem saber. Eu vejo pessoas que são exemplos de vida para outras pessoas e ela nem sabe. Então, de novo, se você acha que você precisa de qualquer jeito saber qual é sua função nessa vida, você está no ego de novo. Controla esse ego. Não importa o que você veio fazer nesse planeta, só tenha a certeza que você é importante para esse planeta. E se eu sou importante, então eu vou me preocupar com o quê? Em existir, em viver. Você deve se preocupar em viver da melhor forma possível, do jeito mais incrível possível. E se fazer feliz
da melhor forma possível, porque a sua existência já é essencial, mesmo que você não saiba para quê. Eu falo que quando a pessoa quer saber tudo, quer saber tudo, quer saber tudo, ela está na figura do ego. Não importa para quê, você está vivo, você já está aqui. Você já está aqui. E é isso que importa. Viva o seu melhor. Seja feliz. Que com certeza a sua felicidade vai arrebatar uma porrada de gente. O seu bem-estar, a sua paz interior vai arrebatar todos os seus familiares, o seu círculo social, seus filhos, seus pais. Você não precisa saber qual é a sua função. Para quê? Vai fazer alguma diferença você saber qual é a sua função? Não. Você só tem que decorar que a sua melhor experiência na Terra é a que vai influenciar de forma muito positiva a vida dos outros, independente de qual seja a missão. Eu gosto muito de um desenho que saiu na Disney, vocês devem conhecer, que é o Soul. Qual é a função do desenho? Mostrar para você que o propósito da vida é viver. Eu acho sensacional aquele filme. É um desenho muito bacana, viu, gente? Quem não assistiu, assista. Chama Soul. E é exatamente aquilo. Você não precisa ter certeza de tudo. E vou dizer algo muito na certeza para vocês. Na maioria das vezes, eu não tenho certeza de nada. E eu trabalho com pessoas. Eu nunca tenho certeza de nada. Eu vou atender uma pessoa, eu não tenho certeza de nada. E a coisa mais incrível da vida é eu me permitir não ter certeza de nada. Sabe por quê? Porque quando eu não espero nada, eu descubro o outro, como ele é em essência. Agora, se eu fico já pré-projetando na minha mente, essa pessoa é assim, ela é assada, ela tá com isso, ela tá com aquilo outro, eu não me permito ver a beleza do outro. E eu já vi beleza até na imperfeição. Então, seja um contemplador de pessoas também. Se ponha no papel do observador também com pessoas. Aprenda com a beleza de cada uma. Todo mundo é fantástico, você é fantástico, só que você precisa parar e observar. Se você não parar e observar, você não vai conseguir enxergar a magia que está ao seu redor o tempo todo. E não fazer as coisas porque tem que ser feita. Ninguém tem que fazer nada. Você só precisa viver e achar divertido esse processo, tá? Eu faço tudo enquanto me divirto. Quando para de me divertir, eu não faço mais. Eu mudo. E eu mudo com uma velocidade incrível. Se perdeu a graça, não quero mais fazer. Ok? Então vamos lá. Qual que é a dor reprimida dessa pessoa? Na infância, com quem ela manifesta essa dor? Geralmente com a figura do mesmo sexo. Então, se eu sou uma mocinha, provavelmente eu vou manifestar essa dor com a mamãe. Se eu sou um rapazinho, eu vou manifestar essa dor com o papai. É uma regra? Não é uma regra absoluta, mas é um geralmente, ou seja, acontece com muita frequência. Qual é a máscara que essa pessoa vai vestir? É a máscara do escapista. É uma pessoa que ela não vai ter tolerância à dor, nenhum tipo de dor emocional. Então, alguém vai fazer, sei lá, uma crítica construtiva, nossa, essa pessoa fica dilacerada. Ela não compreende que a outra pessoa só quer mostrar um ponto. Não, ela vai achar que é pessoal, que é ofensivo. A pessoa que sofre de rejeição, ela não consegue lidar com pressão, por exemplo, sabe? Pressão psicológica. Se ela tiver num cargo de pressão, ou ela tem uma síncope nervosa, ou ela sai do cargo, porque ela não aguenta. A pessoa que sofre de rejeição, ela acaba achando que nada que ela faz é certo. Tudo ela põe um defeito, ela não consegue reconhecer as coisas que ela faz, porque tudo ela põe um defeito. A pessoa que sofreu de rejeição, ela quer o tempo todo agradar o outro. Ela quer o tempo todo ser perfeita. Ela quer o tempo todo acertar em tudo. Ela sempre está cobrando de si mesmo 100%. Ninguém vive de 100%. Você tem que ser muito doido da cabeça para querer viver 100% todos os dias. Isso não existe. Você só precisa ser você. E o seu você, às vezes, não é 100%, às vezes é viver no 30, no 40, no 50. Só relembrando que a vida não é competição.
Cada um vive no seu percentual, não existe o certo ou o errado. Dor reprimida, tá ok. Então, não sentiu a dor reprimida, vou explicar. Quando a gente sente, vamos chamar de síndrome da rejeição, fica mais fácil. Quando ela é despertada na infância, geralmente ela é manifestada pela figura, pelo tutor do mesmo sexo. Então, por exemplo, provavelmente, se eu tenho essa síndrome de rejeição despertada na minha infância, provavelmente eu me senti rejeitada pela minha mãe. E se eu fosse um menino, provavelmente eu senti essa rejeição despertada pelo meu pai. É uma regra? Não é uma regra, mas é como eu disse, é um geralmente. Deu para entender, Marcela? Senão eu explico de outra forma. Aí você me avisa e eu explico de novo, tá bom? Aí você manda uma mensagem aí para eu ver. Então, basicamente, é isso. Geralmente, a gente sente essa rejeição na infância pelo tutor do mesmo sexo. Eu, menina, pela minha mãe, eu, menino, pelo meu pai. Então, belezinha. Tá bom? Tá, e na vida adulta? Na vida adulta pode ser despertado tanto pelo sexo feminino quanto pelo sexo masculino. Mas, geralmente, na infância, é pelo tutor do mesmo sexo. Belezinha? Tá. E continuando nesse escapista, então, se eu quero atingir a perfeição em tudo, eu quero ser o melhor o tempo todo para quem? Para o outro. Para o outro, nunca para mim. E aí, como eu vivo o tempo todo sendo o melhor para o outro, eu carrego um fardo nas costas, eu carrego um peso imensurável nas costas. Por quê? Porque eu estou tentando o tempo todo ser 100% para o outro. Só que quanto mais eu tento o tempo todo ser 100% para o outro, menos energia eu gasto comigo mesmo, comigo mesmo. Por quê? Porque eu estou gastando toda a minha bateria com a outra pessoa. E para mim mesma, não tem bateria nenhuma. Então, é aquela pessoa assim que se o amigo falar, meu, eu preciso da sua ajuda agora, essa pessoa sai disparada para ajudar. Mas se for para ela se ajudar, ou então para ela pedir ajuda, vixe, ela gasta 10% só da força dela, porque 90% ela está focando para fora. E quanto menos ela olha para dentro, menos merecedora ela se sente. Por quê? Porque ela já não tem mais energia para ela. Ela gasta o tempo todo, toda a energia para fora. E aí, né, como que eu vou conseguir lutar por mim se eu não tenho energia? Não tem como. E é exatamente essas pessoas que acabam entrando naquele termo que a gente chama de bondade tóxica. Misericórdia, existe bondade tóxica? Pior que existe. O que, que é uma bondade tóxica? É quando eu começo a tirar do meu para dar para o outro. Você deve dar para o outro, você pode compartilhar com o outro, mas nunca tirar do seu para dar para o outro. Por quê? Porque você precisa estar bem para compartilhar. Se eu não estou bem, eu não consigo compartilhar porque você começa a se machucar, a se ferir para poder ajudar o outro. E isso é horrível, você não vai ter força, logo, logo você vai sucumbir. Então, a gente chama de bondade tóxica aquela pessoa que está o tempo todo dando e tira do próprio para dar para o outro. Chega uma hora que ela só falta dar alma para o outro, porque o resto tudo ela já deu. E aí, então, ela vive o quê? Num looping infinito de dor porque ela está desgastada, porque está o tempo todo se doando, ela está cheia de ferida, porque ela nunca tem tempo para se olhar e para se cuidar. Por quê? Porque ela só tem 10% para ela, os outros 90% está dando para alguém. E também ela não consegue se colocar na posição do observador consigo mesma, porque ela nunca está com ela. Ela está o tempo todo o quê? Servindo alguém. Então, esse looping da bondade tóxica é extremamente terrível. A pessoa pode chegar no fundo do poço, e aí ela vai chegar no fundo do poço, vai ficar numa depressão horrível, e vai ser aquela depressão que você nem vai saber explicar por que você está triste. Eu não sei explicar por que eu estou triste, eu não sei dizer por que eu me sinto tão triste. As pessoas são boas comigo, as pessoas gostam de mim. Claro que as pessoas gostam de você. Você está o tempo todo servindo todo mundo, quem não vai gostar de você?
Entende? Então, de certa forma, eu estou servindo o mundo inteiro para me sentir amada por causa da ferida de rejeição. Então, a pessoa lá não consegue entender por que está deprimida. Porque se todo mundo gosta dela e ela tem muitos amigos, não tem por que estar deprimida. Tem sim. Porque a pessoa mais importante que devia estar olhando para ela não olha, que é ela mesma. Ok? Qual é o vocabulário dessa pessoa? Ela sempre vai falar, vai usar termos, né? Como nulidade. O que é nulidade? É como se. Ah, como é que você está sentindo? Normal, neutro, só. Ah, sou somente eu. É como se eu não existisse. Ah, mas o que você faz para você? Não, nada. Não preciso de nada. No outro dia, eu ouvi a seguinte frase: eu não preciso de ninguém. Nossa, me dói quando escuto um negócio desse. Como assim você não precisa de ninguém? E ainda por cima, a frase seguinte da mesma pessoa era assim: eu não preciso de ninguém. Na verdade, eu preciso e me sinto obrigado a estar o tempo todo deixando os outros felizes. Misericórdia! Que rasgo essa pessoa carrega no coração. Isso é um rasgo, isso não é uma ferida de rejeição. Isso já é uma dilaceração, né? Ninguém precisa se preocupar comigo, mas eu tenho que me preocupar com todo mundo, porque eu preciso deixar as pessoas bem. E é a vontade que dá né, de perguntar, e é a troco de quê? Mas se eu perguntar a troco de quê, nem a própria pessoa sabe responder. Ela só quer se sentir bem. Por que ela quer se sentir bem? Porque ela não quer correr o risco de sofrer por rejeição. Então, a gente tem que tomar cuidado, olhar, perceber. Eu estou me olhando, eu estou me observando ou eu só estou servindo? E aí tem muito relacionamento abusivo, muito casamento, né, nessa condição, porque ou a esposa ou o esposo, pode acontecer dos dois lados, ele está ligado àquela pessoa só no servir. Então, essa pessoa só dá. Se for, no caso, uma mulher que só está dando, primeiro que ela vai desequilibrar o sistema do casamento, né? Porque uma das leis da constelação é o que? É o dar e receber em equilíbrio. Quando eu só dou, primeiro, eu me torno a mãe ou o pai da relação. E aí eu sempre costumo usar uma frase forte, mas é verdadeira. Ninguém transa com a mãe e ninguém transa com o pai. Então a relação, o que acontece com ela? Esfria. A relação vira uma parceria, não vira mais um casamento. Vira dois conhecidos, viram dois irmãos. Então, e no desequilíbrio sistêmico, só dou. Uma hora, essa pessoa que só recebe, ela se sente tão pesada, porque ela não consegue retribuir a altura, que ela vai fazer o quê? Ela vai se virar para fora, e ela vai sair desse casamento. Então, olha o tamanho do buraco em tudo. E na vida profissional, como é que eu vou perceber isso? Vai ser aquela pessoa que nunca vai pedir um aumento de salário, nunca vai pedir para subir de cargo, nunca vai pedir um projeto melhor para ela, nunca vai solicitar um plano de carreira. Por quê? Porque ela tem medo de ser dispensada, ela tem medo de ser mandada embora, ela tem medo de ser reprimida. Então, vai ser aquela pessoinha que vai ser bem caladinha, bem tranquilinha lá na mesinha dela e vai ficar anos a fio na empresa. Ninguém vai mandar ela embora porque ela é super eficiente, mas também ninguém vai valorizar ela, por quê? Porque ela sempre está ali escondidinha. Ela não quer aparecer demais, até para não correr o risco de desagradar ninguém, tá? Então, qual é a sensação dessa pessoa? Que ela não deveria existir. E aí isso está tão no inconsciente que ela se esconde do mundo. Todo mundo deve conhecer alguém que se esconde do mundo. Ou se esconde dentro de uma religião, ou se esconde dentro de valores e morais, ou se esconde dentro da própria família, ou se esconde dentro de algum ativismo, ou do trabalho ela simplesmente se esconde. É o melhor funcionário para não levantar nenhuma crítica, para não levantar nenhuma chamada de atenção do chefe. Ela simplesmente quer passar batido. Então, ela vive escondida, se esconde embaixo das roupas. É interessante isso. E
Deixa eu ver, próximo aqui. Quais são os, né, alguns, tá? Tem várias coisas, a gente lembra que eu estou dando uma resumidinha, porque esse assunto é pano para manga. Então, que características a gente pode encontrar nesse perfil de pessoas? É uma pessoa que vai ter muito desprendimento com relação ao material, então, imagine, se a pessoa nem luta por uma ascensão profissional, para não incomodar ninguém, para não correr o risco de ser mandada embora, ela vai ter um desapego com o material. Não vai ser uma pessoa que vai ter grandes ambições, ela não vai querer ser o CEO da empresa, ela vai querer ser o melhor funcionário da empresa, isso sim. Quero ser o melhor funcionário, mas não necessariamente o chefe. É uma pessoa extremamente perfeccionista, para não desagradar ninguém. E é aquela pessoa, é aquele primo politicamente correto. É aquele primo que a gente fala, pô, meu, parece que nem respira, né? De tão perfeito. E essa pessoa, de fato, nem respira, ela não vive. Ela está o tempo todo preocupada, ela está o tempo todo carregando uma mochila enorme nas costas. Tende a ser muito intelectual. Por quê? Porque ela, como ela vai estar o tempo todo se aperfeiçoando para agradar, então ela tende a ficar mais intelectualizada mesmo. Ela vai passar de fases de grande amor a ódio profundo. Por quê? Porque ela não vai saber lidar direito com as emoções. Então, por exemplo, se ela tem um amor, né, no relacionamento amoroso, e é o amor que ela escolheu para ser o da vida dela, ou ela vai sufocar esse amor, exigindo atenção o tempo todo para preencher a própria carência emocional, se tornando uma pessoa extremamente controladora e obsessiva, e com crises de ciúmes homéricas, ou ela, na primeira sensação que ela tiver que o outro tá, sei lá, aprontando alguma coisa, ela chuta para longe e vai odiar até o último fio do cabelo. Então, ela vai oscilar entre esses extremos. Ou eu amo até eu sufocar, ou eu simplesmente, na primeira desconfiança que eu tiver, eu chuto e odeio até o último fio do cabelo. Tá? Não acredita no seu direito de existir, a gente já comentou. Dificuldade sexual. Por que isso acontece? Porque eu não vou conseguir me entregar. Eu não vou conseguir relaxar. Por quê? Porque vai que eu me entrego e eu me apaixono e essa pessoa depois me larga. Vai que eu me entrego e vira uma noite assim avassaladora e a pessoa me julga depois. Vai que eu faço algo diferente e a pessoa se ofende. Então ela não relaxa nem no momento de intimidade. Ela está o tempo todo o quê? Conjecturando o que o outro vai pensar. Será que o outro vai gostar? Será que o outro vai me julgar? Então, ela tem uma carência emocional e tem uma labilidade emocional muito grande. Ela se fere com muita facilidade. E só de imaginar que o outro pode pensar mal dela, nossa, isso já é avassalador. Ela vai se julgar sem valor, ou seja, ela vai achar que ela não é tão boa assim. Então, é aquela pessoa que você fala, caramba, você foi super bem. Ah, eu não fui tão bem assim. Ou vem o chefe elogiar, nossa, seu trabalho está muito bom. Ah, eu sei que eu preciso melhorar. Ela não consegue aceitar um elogio limpo, né? Ela não consegue simplesmente receber e guardar o elogio. Ela sempre tem que fazer um ajuste. É igual aquela mania da roupa, né? Nossa, que roupa bonita. Ai, mas eu paguei só R$ 20. Não importa, continua sendo bonita, mas é uma pessoa que vai ter muita dificuldade em valorizar tudo que seja relacionado a ela e vai ter uma dificuldade imensa em receber o elogio, né? Em simplesmente receber e agradecer. É uma pessoa que tende a ser mais solitária, porque como ela tem, dificuldade de se entregar, dificuldade de se conectar, até na intimidade vai rolar ali um receio. Então, às vezes, para facilitar a própria vida, ela vai escolher ficar sozinha. Então, ela vai tender à solidão. É igual dentro do emprego. Para não, causar com ninguém, é melhor eu ficar ali numa mesinha tranquila na minha, separadinha. Com certeza vai ser a pessoa que não vai participar das festas da empresa. Se participar, vai lá, faz presença e vai embora. Ela não vai curtir com a galera, ela não vai sair com os amigos do trabalho, não. Ela é mais reservada. É uma pessoa apagada. Qual é o sentido desse apagado? A gente fala que parece um fantasminha. Ninguém vê. Ninguém vê.
Nossa, você estava lá no curso? Tava. Gente, nem te vi. Por que que ninguém vê essa pessoa? Porque ela sempre está ali escondidinha, quietinha, caladinha, bem sempre naquele ar mais introspectivo na dela, não quer chamar atenção, tá bom? Capacidade de se tornar invisível por causa disso mesmo. E ela vai descobrir diferentes meios de fuga. Ela sabe exatamente o que deixa ela desconfortável. Então, por exemplo, se chamarem ela para uma balada e ela não se sente confortável dançando, ela até pode ir para agradar o outro, mas ela vai embora rapidinho quando ela perceber que todo mundo vai dançar. Então, ela acha vários meios de escapar daquilo que ela julga desconfortável. E aí acaba não aproveitando a vida. Ela acaba que se podando de tentar coisas, se podando de externalizar novos caminhos, de vivenciar a vida como um todo, sabe? De viver emoções, de se jogar de cabeça. Não, de fato, ela não vai ser uma pessoa que vai se jogar de cabeça nas coisas. Ela não vai vivenciar aquilo no todo. Ela não consegue se jogar e falar, uhul, eu vou vivenciar isso até o meu último suspiro. Não, ela vai ter uma dificuldade. Vai ser uma pessoa que devaneia com facilidade. O que isso quer dizer? Ela sempre está em Nárnia. Então, é uma pessoa muito reflexiva, é uma pessoa muito caladinha, então ela sempre está pensando, está refletindo, está pensando, e se fosse assim? E se eu tivesse feito aquilo? Então, ela sempre está na ausência ali, ela sempre está pensando muito. Se julga incompreendida, claro que ela se julga incompreendida, nem ela mesma se compreende, nem ela mesma sabe explicar o que está acontecendo. E aí, olha que interessante, quando a ferida da rejeição está latente e você está no arquétipo do adulto, você está na busca. Só de você já estar na busca para entender, compreender e querer sair disso, você já está com mais de meio caminho andado. Então, se você identificou uma ferida e você está na busca de melhorar ela, você já está no arquétipo do adulto, você quer resolver o problema. Você não quer ficar reclamando do problema, até porque não vai te levar a nada. Você sempre tem que focar o que eu preciso fazer para ser feliz hoje, exatamente hoje, e não amanhã. Ao contrário do que a maioria faz, o correto é a gente pensar no hoje. O que eu posso fazer para ser feliz hoje? Se todo mundo pensasse somente no hoje, no quesito felicidade, você teria um futuro muito melhor e um passado bem mais agradável. Porque a única forma de modificar o futuro e o passado é no hoje. Se eu cultivar vários hojes muito legais, vai chegar uma hora que eu vou ter um passado bom. Se eu cultivar muitos hojes legais, o futuro vai ficando mais leve. Por quê? Porque o passado também vai ficando mais leve. Então, o foco, né, para você se recuperar de alguma ferida, para você cicatrizar alguma ferida, é olhar hoje. No que eu vou me superar hoje, né? Qual vai ser meu passo incrível hoje? Ah, quer saber? Hoje eu vou me jogar de cabeça, hoje eu vou sair com as meninas, hoje eu vou sair com o pessoal do trabalho, hoje eu vou fazer isso por mim. Hoje eu não quero saber da opinião do outro. Hoje eu vou gravar um vídeo e vou postar no Instagram, porque eu não tenho medo mais do julgamento. Tudo por hoje. Se você respirar um pouquinho de coragem todo dia, no hoje, você vai fazendo grandes mudanças na sua vida. Hoje eu vou fazer isso. Essa é a palavra do arquétipo do adulto. É hoje, é um dia de cada vez. E aí, olhando para mim no hoje, eu vou entender o que a minha criança precisa. Eu vou entender o que a minha criança quer. Às vezes, minha criança só quer um pouco de paz. E essa paz está relacionada ao quê? A ser somente o que eu sou. Um humano completamente falho, imperfeito e, ao mesmo tempo, incrivelmente perfeito por suas imperfeições. Começa a olhar a beleza da humanidade, gente. A humanidade é a coisa impressionante. Como ela consegue oscilar de bom para ruim na velocidade da luz.
O ser humano é uma máquina muito incrível. Comecem a observar isso, como você é especial. E é exatamente o imperfeito que faz o ser humano mais especial ainda. É a gente. O que todo mundo gosta? A gente não gosta de ver aquelas vidas de vitória? Aquela pessoa que saiu do pão que o diabo amassou e de repente conseguiu a vitória? Só que aquela história só tem graça porque saiu do pão que o diabo amassou. Prestem atenção. Se eu contar uma história para vocês de alguém, por exemplo, que já nasceu em condições ótimas, numa vida muito rica, muito abundante, não vai ter a mesma graça. Agora, se eu contar para vocês, por exemplo, essa história real, a história do Kaiser, eu admiro demais esse homem, que é acho que ele é bilionário já, com certeza ele é bilionário, que é um rapaz que saiu da pobreza extrema, que só terminou o 7º ano do ensino fundamental e ainda por cima com supletivo. Não se formou e que ele saiu da pobreza e hoje ele é um multimilionário sozinho, com pouquíssimo conhecimento educacional, né, de escola, somente com conhecimento da vida, faz o cara se tornar uma pessoa muito especial. Por quê? Porque ele saiu do nada. Então, percebam como a dificuldade ensina a mostrar a beleza. Porque a gente naturalmente valoriza quem saiu da dificuldade. Porque a dificuldade faz a gente perceber como a vitória é grande. Agora, e se a pessoa já sai do meio caminho andado, já saiu ali de uma família benquista, bem posicionada socialmente, será que a gente valoriza tanto assim? A gente pode até reconhecer que é uma história bacana, mas a gente não valoriza, porque a gente precisa do imperfeito, a gente precisa da dificuldade, a gente precisa do baixo para sentir a plenitude do alto. Então, não vejam as dificuldades como algo, meu Deus, queria sumir com as dificuldades da minha vida. Não, não suma com elas. Seja honesto com elas. Bom, minha dificuldade é essa. O que eu posso fazer para melhorá-la? Hoje. Beleza, hoje eu vou fazer isso. Amanhã você vai fazer outra coisa. E um dia de cada vez. E quando você tiver resolvido aquilo, você vai falar: nossa, como eu venci. E a sensação da vitória vai ser muito maior. Por quê? Porque você veio de uma situação ruim. Tá? Então, comecem a observar que a beleza do ser humano é exatamente isso, o ato de ser falho. Belezinha? Qual é o maior medo desse arquétipo, do escapista? Ele tem medo de pânico. Mas qual é o medo do pânico? Qual, em que sentido? Ele tem medo de parecer inadequado e, por exemplo, se sentir fora de controle de alguma situação. Ah, pode ser o pânico de um ataque de pânico? Também, ele morre de medo de ter um ataque de pânico. Mas é mais aquele pânico de não saber o que fazer, quando eu me sinto inadequado, e aí bate aquela aflição, meu Deus, eu quero sair daqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não devia estar aqui, é esse tipo de pânico. É quando eu me sinto inadequado. E a pessoa que tem a dor da rejeição tem muito essa sensação de inadequado, parece que eu não me encaixo. E essa sensação do não me encaixo é o que desencadeia o tal do pânico dela. É o parecer que eu não faço parte de nada. É o parecer que eu não estou aqui de forma correta. É o parecer que, por mais que você tenha todo o merecimento, sei lá, para estar num grupo profissional X, você acha que você não tem tanto merecimento e você está ali por sorte. Aliás, isso se chama síndrome do impostor, tá, gente? A pessoa que tem ferida de rejeição tem muita síndrome do impostor. É quando ela se sente tão inadequada e não reconhece de forma nenhuma seu merecimento, seu esforço, toda a sua dedicação, ela acha que ela só está ali por sorte. Ela não percebe que foi ela que cultivou aquilo, ela não percebe que foi ela que fez aquilo acontecer. Ela está ali sendo reconhecida profissionalmente porque ela é boa. Ela não consegue ver isso. Ela acha que ela está ali por sorte, porque o chefe gostou dela, porque alguém foi com a cara dela e resolveu promocioná-la. Então, essa é a dificuldade do merecimento que a gente fala. Então, pessoas com feridas de rejeição também desenvolvem muito do síndrome do impostor. Belezinha?
Tranquilo? Acho que depois nós entramos na humilhação, mas aí vamos deixar para segunda-feira que vem. Tranquilo? Dúvidas? Sim, mas alguma que eu possa resolver agora, neste exato momento? Não? Eu tenho uma dúvida. Diga-me. Todo mundo é tão quietinho assim, né? Tem que ser quietinho nessa aula, assim, todo mundo escreve as dúvidas. Achei tão bonito, mas isso me deixa assim impessoal, eu acho. Ah, mas é comum, Rô. É É, comum. Todas as aulas, quando elas são abertas, essas aulas abertas, é comum a maioria ficar quietinha. Eu já acostumei. Antes eu confesso que eu ficava assim, tá todo mundo aí? Mas eu já estou me adaptando a essa ideia. Mas o que eu percebo, tem muita gente, como é uma novidade a informação, tem gente que está anotando. Então, quando eu anoto, na hora não me vem a dúvida. Por isso que eu achei melhor marcar uma live na sexta só para tirar dúvida, porque depois que acabar a aula, vem todas as dúvidas do universo. Então, esses quietinhos é por causa disso. Ou o pessoal está anotando, ou a pessoa está refletindo e ainda não conseguiu assentar todas as informações. E aí, é isso que eu ia depois, falar. é muita informação junta, então o pessoal demora um pouquinho para dar uma processada. É comum, mas É, é isso que você está falando, é real, né? É um momento de também grande reflexão, né? Você assimilar toda essa tua informação, que é bastante, né? Então, você isso, vai interiorizando ela, né? Para ver qual é o exatamente, ponto que ela está incluindo mais forte. Quer dizer, se traz todas aquelas características, você fala, poxa, tá bom, essa aqui não vai, essa não vai, você vai fazendo isso com você. Mas vendo qual o ponto que às vezes ele está ali mais latente e outros que possam estar até mesmo encobertos, uhum, né? Você vê, na outra aula também tem bastante reflexão nessa, então isso aí é muito bacana, né? Porque você consegue entrar no seu eu. Eu notei exatamente. bastante, mas esse silêncio está fazendo mexer mais interiormente. Porque quando a gente fala, assim, né? Quando a gente na aula, a gente fica muito, ou até digitando, o que que acontece? Eu vejo um pouco de fuga até nisso. Agora, nesse momento, só escutando, você vai falar, caracas. Às vezes, nas tuas palavras, fala, meu, olha só, era isso, né? Sei lá, pelo menos para mim está sendo uma pegada dessa forma, né? E aí é assim, o que for aparecendo de dúvida depois, vai anotando. Por exemplo, a dúvida da Marcela aqui. A dúvida da Marcela, a resposta está na somatória da aula 1 com a aula 2. Primeiro, né, na aula 1 que a gente falou, primeiro você precisa saber aonde você está identificado, na postura da criança ou na postura do adulto. Se você está identificado na imagem da criança, é preciso primeiro entrar com uma terapia. Se você percebeu que você está identificado na postura do adulto, que é aquilo que a gente falou lá na primeira aula, aí ok, eu começo um processo de ressignificação. Compreender quais os contextos que existiam naquele momento. Aí, qualquer coisa, se vocês não lembram, reassistam a aula 1, senão você não vai conseguir perpetuar a melhora dessa dor, né? Então, observar o contexto e começar o processo de ressignificação. E viver um dia de cada vez, reorganizando as informações dentro de mim. Se eu sei todos os meus atos falhos, eu apontei várias situações aqui, olha, a pessoa se comporta assim, a pessoa se comporta assado. Se você se identificou nesses pontos, então vamos lá. Merecimento, fator número 1, vamos lá. O que eu faço hoje que denota a minha falta de merecimento? Ah, eu não faço nada legal para mim. Então, pelo dia de hoje, eu vou fazer algo para mim, exclusivamente para mim, que não esteja relacionado ao que os outros vão pensar ou não. Então, vamos fazer uma atividade por dia. Mas para você compreender se isso é possível ou não, Marcela, você precisa ver a aula 1 completa de novo. Para você compreender o que? O contexto para poder ressignificar. Tá bom? Por isso que é importante que vocês assistam todas as aulas, senão quem assistir a última aula lascou. Se assistir só a última, não vai entender nada de nada, vai ficar mais perdido que a gente na vida, tá bom? Então, bom descansinho, anotem todas as dúvidas, assistam a aula 1, se precisar de novo, é importante. E aí sim, tá, assisti a aula 1, assisti a aula 2, ainda tô com dúvida. Anota num papelzinho que na sexta-feira na live a gente tira as dúvidas. Até porque vai ter uma hora, é uma hora ali, né?
É 1 hora só para responder dúvida. Então, aí você pode até me fazer pergunta cabeluda, que eu gasto a hora com você. Belezinha? Pode ser pergunta pessoal, não tem problema. Bom descanso. Agora eu vou ali salvar o meu gato, que entrou dentro de um guarda-roupa, que eu estou doando, e ele não sabe sair. Então, acho que agora é uma emergência. O gato já está miando faz uns Daqui a 20 pouco minutos. daqui a pouco o gato vai junto na doação. Então, eu vou tirar antes de eu esquecer ela lá dentro, mas a pestinha entra e depois não consegue sair, né? Bom descanso, meninas. Beijos, se cuidem.